Boa noite a todos. Nós estamos retomando o nosso estudo do livro do Apocalipse. Estamos estudando as profecias desse maravilhoso livro. E hoje nós estudaremos o capítulo 10 deste livro. O enfoque deste estudo será a mensagem e uma visão dada a João, né? Um ser especial se aparece, e João recebe uma ordem de comer um livrinho, e nós veremos qual será o resultado dessa ilustração, dessa simbologia, na figura do profeta comendo um livrinho, sendo doce na sua boca e amargo no seu ventre. Falaremos de outras questões que nos ajudarão a entender também melhor esse capítulo. Nós estamos chegando ao meio da nossa série. Se a gente considerar que nós temos 22 capítulos no livro de Apocalipse, e estamos chegando no capítulo 10, então creio que estamos indo, daqui a uma semana, duas, estaremos chegando na metade da nossa série. Estamos indo passo a passo e praticamente examinando verso a verso o livro do Apocalipse. Vamos começar nosso estudo pedindo oração, a presença do Espírito Santo. Para tal, a Viviane vai orar por nós. Oremos. Pai que estás nos céus, Rei do universo, Criador de todas as coisas, ó Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidos para mais um estudo, Senhor, do teu livro tão importante do Apocalipse. Senhor, abra a nossa mente, dá-nos entendimento e use o Johan com toda a inspiração do Espírito Santo para que nós entendamos a tua palavra e absorvemos de todo o coração. Senhor, esteja sempre conosco, perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Em nome e por amor de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. 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 Muito obrigado. Então, nós temos aqui na tela uma ilustração pálida, né, sempre do que João de fato viu em visão. Vejam que agora nós nos encontramos, né, sempre trazemos esse slide, né, para nos localizarmos em que momento dessa figura ilustrativa entre a história e o futuro, né, e a escatologia, nós nos encontramos. Estamos num parêntese entre a sexta e a sétima trombeta, ok? Ali mais ou menos onde está o asterisco, e nós ainda não chegamos ao clímax do grande conflito, tá bom? Então, só para vocês se lembrarem, né, no estudo passado nós estudamos as 7 trombetas, e dizemos de que, assim como nos céus, Deus, na sua providência e na sua revelação, ele está abrindo um parênteses, um interlúdio, né, entre a sexta e a sétima trombeta, e ali esse parênteses vai ser dedicado aos capítulos 10 e capítulo 11. Nós vamos estudar hoje um livrinho doce e amargo ao mesmo tempo, e na semana que vem estudaremos as 2 testemunhas do capítulo 11, ok? Então, depois de ocorridas essas 2 visões, então aparece o texto que fecha a sétima trombeta. Nós pegamos esse texto e colocamos ele no estudo anterior, só para efeitos de colocar no mesmo estudo as 7 trombetas, né? E nós sabemos que a sétima trombeta é a segunda volta de Jesus, quando ele concretiza a salvação daqueles que o escolheram, tá bom? Então, um comentário muito oportuno é que cada vez que aparece um parêntese, é um momento onde nós podemos ter segurança, porque Deus vai ilustrar lições muito importantes para nós, e segurança de que Ele está no controle, ok? Os juízos de Deus estão se intensificando, lembram-se disso, e agora nós temos um momento de um oásis, se assim pudéssemos falar, né? Nessas visões onde os juízos de Deus se manifestam, para nós entendermos as verdades, neste caso, neste estudo do livrinho. Então, começamos a leitura do capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 1.
E nós temos aqui um personagem que já vai aparecer nessa visão, muito semelhante, por não dizer idêntico, àquele que nós vimos quando apareceu a João, quando ele recebeu a visão das 7 igrejas. Vejam as semelhanças. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Essa ilustração não coincide com o texto, mas é intencional para que nós nos lembremos de que estamos falando do mesmo personagem, que é Jesus. Jesus não é de se estranhar, ele é representado com a palavra anjo, porque anjo representa mensageiro. Daniel 12:1 diz de que Jesus ele é Miguel, né? O anjo Miguel. Então, ele é enviado por Deus, ele é mensageiro de Deus. Então, não há problema, e a Bíblia nos permite, né, entender de que Jesus, por algumas ocasiões, na própria palavra de Deus, aparece como um anjo. E este anjo forte, não é um anjo qualquer, né, é exatamente o nosso Salvador. Ele, em pessoa, a revelação de Jesus Cristo, aparece a João. Na sequência, o versículo 2 e 3 diz: E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, é um ser com proporções gigantescas que vai abranger a sua criação. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Vejam que aqui nós vemos uma referência de o leão da tribo de Judá, né? Uma simbologia atribuída a Jesus também. Então, essa cena impressionante segue na sequência no versículo 4, dizendo: Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo. Esse termo, ele se conecta com o parêntese que nós estamos estudando, né? O capítulo 10 e o capítulo 11. Um segredo para quem? Para João no seu tempo, mas um segredo que seria revelado no futuro. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Vejam que nós temos 7 selos, 7 trombetas, posteriormente teremos 7 pragas, mas agora temos o quê? 7 anúncios, né? 7 trovões, como se fossem 7 bravidos, né? De a maneira de mensagens. E há um segredo que João deveria guardar. O livro de Deuteronômio também indica, né? Já fazendo uma conexão para tentar entender o que se representaria esse segredo, diz de que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Ou seja, Deus, na sua soberania, ele se revela e não revela tudo, porque nós não podemos compreender tudo de uma vez. Por isso que a compreensão da palavra de Deus é gradativa, né? E Deus foi revelando aos poucos, à medida que uma verdade era a base da seguinte, para que conectando esse apanhado, né, essas camadas de verdade, nós pudéssemos ter uma compreensão melhor. Então, os mistérios de Deus, né, Deus vai revelar esses seus mistérios através da sua palavra e ele vai permitir, através do Espírito Santo, que os seres humanos possam entender essas questões encobertas, esses segredos, ok? E é o que nós estamos tentando fazer, tá? Vejam agora o versículo 5 e 6. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele é Jesus e ele está realizando um juramento em nome, né, por aquele, está realizando um juramento em nome do Pai.
porque ele é o ancião de dias. Aqui nós conectamos Daniel, tá bom? Aquele que vive pelos séculos dos séculos é o Pai de Jesus. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles, quanto neles existe, tá bom? Vejam que Êxodo 28 e 11 vai nos ajudar a dizer, né, que há uma conexão entre o sábado, porque o sábado nos lembra quem foi o Criador, né? Quem é o Senhor dos céus e a terra e o mar e tudo que neles há? Quem foi o Criador? Foi o Pai, né? O Filho executou o plano da criação, mas ambos se envolveram nesse plano maravilhoso, tá bom? Nós vamos voltar para este versículo mais adiante para conectarmos com o que nós vamos estudar daqui a pouco, ok? Então vejam que é um momento solene novamente. Jesus proferindo palavras, né, um juramento, em nome daquele que o enviara para vir ao mundo, ok? Essa conexão entre a criação de Êxodo, do Gênesis, com Apocalipse 10, que nós acabamos de ler, o pastor, né, o professor Mervyn Maxwell, ele vai nos comentários dizer, nos momentos em que o Apocalipse lida com o tempo do fim, utiliza frequentemente uma linguagem que chama a atenção para o sábado. E nós vamos ver que a mensagem dos três anjos, né, fala a respeito de um Deus que criou todas as coisas. O grande conflito vai se travar entre os que adoram a Deus, guardando o verdadeiro dia de repouso, e os que não o adoram em espírito e em verdade, seguindo um dia proposto pelo próprio homem. Então, essa questão da criação remete à Bíblia, perdão, remete à lei de Deus, a qual, por sua vez, se remete ao sábado. Tá bom? Apenas um parêntese bem curto aqui. O versículo 7, na sequência, diz o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, e aí esse sétimo anjo é aquele da sétima trombeta, né? Ou seja, já se aproximando da segunda vinda de Jesus. Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus conservos, os profetas. Ok? Então vejam que Jesus está dizendo para João, guarda esse segredo, mas quando o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, ou seja, pouco antes da segunda vinda de Jesus, vai se cumprir o mistério de Deus. Essa resposta nos daremos lá no final do nosso estudo. O que é o mistério de Deus? O que isso representa? E como isso tem a ver com a mensagem do livrinho? Ok? Então percebam que esse contexto do livrinho está explicando as palavras de Deus e parafraseando o que o anjo Gabriel disse a Daniel, né? Sela esse livro que essas profecias são para o tempo muito distante. Aqui para João está dizendo, olha, guarda o segredo, que não é para o seu tempo, mas no final do tempo, por ocasião do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. Ok? Então vejam esse paralelismo que nós fizemos com as profecias de Daniel. Aqui aparece em cena o simbolismo do livrinho. Apocalipse 10, versículo 8, diz o seguinte: e a voz que eu dou, perdão, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, ele recebe uma ordem, toma o livrinho de Jesus, ok? Literalmente. Versículo 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel.
Então, nós vemos aqui justamente o chamariz do título do nosso estudo. O que representa esse livrinho? Por que seria doce na boca e amargo no ventre? Para isso, nós precisamos primeiro entender o que é comer o livro, o que representa, o que significa comer um livro, um livrinho, tá? Nós vamos recorrer à própria Bíblia, certo? O profeta Ezequiel, ele vai, daqui a pouco coloco a citação, ele vai dizer no seu livro, né, o livro de Ezequiel, mas tu, Deus falando a Ezequiel, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Perceberam? Aparece a simbologia da boca, né? A ordem para ele comer, e um livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. E depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Ou seja, aqui nós já podemos extrair de que não é um texto literal, né? Ezequiel não deveria comer o rolo, literalmente. Ele deveria ler e entender uma mensagem de Deus para ele levar para a casa de Israel, ok? Então, o livro, na ilustração de comer, representa assimilar uma mensagem. Ezequiel 2, 8, depois 3 e 4. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Resumindo, um livrinho representa uma mensagem que para alguns fará sentido doce e, voltando para Apocalipse, né? Posteriormente, ou após algum acontecimento, se tornará amargo, ok? Então, se a gente fizesse uma comparação entre Apocalipse e Daniel, o que é o livro? Encerra as palavras e sela o livro. O que é o livro? Ele contém profecias, ele contém mensagens, certo? No caso de Apocalipse 10, 2, está dizendo, vi outro anjo forte e tinha na mão um livro aberto. Se um livro, lá em Daniel, ele está fechado, né, encerra as palavras até o tempo do fim, e no caso do Apocalipse está aberto, esse livrinho representa nada mais do que as profecias e as mensagens que estão contidas nesses livros, ok? Então, a pergunta que nós precisamos responder agora, qual é a mensagem desse livrinho? Qual é a mensagem que João deveria colocar na sua mente, no seu coração? Vamos para Daniel 12, 1 a 4. Daniel estaria selado, mas no tempo do fim aconteceria algo interessante com o seu próprio livro. Nesse tempo se levantará Miguel, que é Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E muitos o esquadrinharão e a ciência se multiplicará. Nesse contexto, só pela vontade de Deus e pela revelação do Espírito Santo, pessoas dedicadas reconheceriam e identificariam, decifrariam a mensagem de Daniel, ok? Então, e por esse contexto, quando nós lemos a ciência se multiplicará, não é a ciência da tecnologia, dos iPhones, das turbinas, dos motores, dos foguetes, não é revolução industrial, não é inteligência artificial, não é nada disso,
ok? A ciência se multiplicará se refere ao quê? Ao conhecimento das profecias, ao conhecimento das mensagens de Daniel e ao conhecimento das mensagens de Apocalipse, neste caso, tá bom? Então, João não entenderia o que seria esse livrinho, mas séculos e milhares de anos depois, um grupo de pessoas entenderia o que representaria esse livrinho, tá bom? Vejam a prova, né? Como várias pessoas pesquisaram, oraram, pediram a Deus entender os tempos, né? As profecias de Daniel. Aqui tem vários nomes. Benjamin Moses, né? No século IX, ele compreendeu que os 2.300 dias de Daniel, né, seriam anos, e outros rabinos concordaram com ele depois, um rabino judeu, ok? Aí temos a fonte também. Arnold de Villanova, no 13º século, ele também compreendeu que essa profecia se referia a anos. Johann Petri, em 1769, ele compreendeu a conexão entre 70 semanas e os 2.300 dias. Então vejam que Guilherme Miller não foi o primeiro, né? Então a ciência do conhecimento das profecias começou a aumentar à medida que passava o tempo. Hans Wood, em 1787, chegou à conclusão semelhante a Petri. John Aquila, em 1810, sugere 1843 para o fim dos 2.300 anos. E depois ele vai remarcar para 1844. E Guilherme Miller, ele vai pegar todo esse conhecimento, né? Em 1831, sugere que o início do período dos 2.300 dias ou anos seria em 457 e seu término em 1844. Então, Deus foi permitindo a conta-gotas, né, ao longo dos anos, que se chegasse ao conhecimento das profecias de Daniel, ok? E apenas aqui como um exemplo, a profecia de Daniel 8:14, né? Daniel 9, das 2.300 tardes e manhãs. Então, a ciência das profecias aumentaria e se multiplicaria. Nesse caso, pegamos um dos últimos, né, e protagonistas desses estudos, Guilherme Miller. Ele era um fazendeiro batista que dedicou muitos anos da sua vida ao estudo das profecias. Em 1818, ele concluiu, depois de 2 anos de estudos, que Cristo voltaria entre 1843 e 1844. Então, logo que ele fez essa descoberta, ele, muito empolgado e animado por isso, ele começou a pregar. Imaginem a verdade, uma verdade dessa descoberta. E ele, calculando pelas profecias de Daniel, ele pensou, Daniel está nos dizendo o dia e o ano que Jesus vai voltar para a Terra. É interessante que nesse período de tempo, né, de 1832 até 1844, ele pregou mais ou menos 4.500 sermões para mais ou menos 500.000 de pessoas. Então ele foi um homem valoroso, um homem de Deus, que estudou a palavra de Deus e teve um protagonismo no cumprimento e no estudo e no momento de decifrar as profecias, né, que estavam até ali seladas. Precisamos entender o que Guilherme Miller descobriu para nós entendermos por que essa mensagem do livrinho seria doce e depois amarga, tá bom? Basicamente, para quem conhece um pouco mais sobre o assunto do santuário, vai ser muito mais simples, mas para quem não conhece, pode utilizar essa recapitulação que eu farei. Daniel 8:14, a base do estudo de Guilherme Miller. E ele me disse, Gabriel, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, Guilherme Miller desencadeou os períodos proféticos de Daniel 8 e ele chegou à conclusão de que o santuário era a terra e que a terra seria purificada por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, no final dos 2.300 anos, ele inferiu de que Jesus voltaria à terra, tá bom? Então, nós vamos ver, usando o assunto do santuário, que dia no ritual do santuário ocorreria essa purificação. Para quem não conhece, mas é mais
para aqueles que não conhecem, né? A gente sabe que tem aqui pessoas que não são da nossa comunidade evangélica e justamente por isso a gente traz esse material para não ficar, né, muito complexo ou desconectado do que outras pessoas que são mais familiarizadas com isso poderiam entender com maior facilidade. Em que momento ocorreria a purificação do santuário? O santuário era composto por um pátio com 2 móveis, o altar do sacrifício, a pia, e um tabernáculo, né, que era formado por 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo havia 3 móveis, o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, e o local mais sagrado desse santuário era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde estavam ali dentro as 2 tábuas da lei de Deus, o maná, uma porção do maná, que caía no deserto, e a vara de Arão. O sacerdote que está ilustrado aqui, onde está passando meu mouse, ele realizava diariamente uma transferência de pecados daquele que trazia um cordeirinho e o sacrificava. Então, o penitente orava a Deus, simbolicamente os seus pecados eram transferidos para o cordeiro. Esse pecador saía perdoado, com uma nova oportunidade e uma nova chance de vida, e então num recipiente esse sacerdote levava o sangue para dentro do lugar santo, ok? Ele se lavava as suas mãos e ele levava esse recipiente para dentro do lugar santo. Ele então, com seus dedos, aspergia esse sangue nessa cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Isso quer dizer algo muito básico, que esse sangue contaminado com o pecado do penitente, agora e daí em diante inocente, né, tido como inocente, perdoado por Deus, estava contaminando um lugar sagrado onde Deus habitava, porque tabernáculos vem da palavra tabernacular, que significa habitar. Se Deus habitava, a sua presença estava naquele local sagrado, o sangue contaminado estava contaminando o santuário. Dessa maneira, nós precisamos apenas responder se esse santuário estava sendo contaminado, quando ocorria a purificação desse santuário. Essa jornada diária, uma vez de manhã e uma vez à tarde, era feito todos os dias. E apenas uma vez no ano, esse sacerdote, na verdade, apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo para que naquele dia solene, conhecido até hoje como o dia do Yom Kippur, ele pudesse interceder, representar o povo de Israel diante do Pai, diante de Deus, e pedir a purificação de todos os pecados do povo daquele ano. Então Deus aceitava e Deus perdoava os pecados e a nação inteira se rejubilava, né? Se alegrava com essa aceitação e perdão divino. Então, apenas um dia no ano, o dia da purificação do santuário, ocorria esse ato solene, essa decisão divina, ok? Então, nós, voltando ao texto daqui, nós sabemos, né, por Hebreus, de que esse santuário terrestre é apenas ilustração de um santuário celestial. Então, o que Guilherme Miller entendeu é que esse período profético não se referia ao santuário do deserto de Moisés, se referia ao santuário celestial. Então, quem faria essa purificação seria Jesus. Ele foi acertando em todos os detalhes, no diagrama profético, etc, etc. Nós vamos ver daqui a pouco como foi essa interpretação. Então, de maneira bem resumida, né? E eu vou mostrar o diagrama profético que ele estudou. O dia do Yom Kippur, um dia conhecido como um sábado, né? Um dia feriado, um dia especial, apenas o sumo sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo. No calendário judaico, Deus tinha pedido no livro de Levíticos que fosse no 10º dia do 7º mês, que naquele ano, né? E aí nós vamos explicar por que tinha que ser 1844,
caiu no dia 22 de outubro, ok? Então, quais foram os estudos que Guilherme Miller realizou, baseados nos estudiosos anteriores que nós mostramos na tabela do slide anterior? Ele interpretou de que as 70 semanas fazem parte, é a primeira parte da profecia dos 2.300 anos. Essas 70 semanas são divididas em 7 semanas, 62 semanas e uma última semana que é dividida em 2 metades, ok? Tem um vídeo no nosso canal que a gente demora mais ou menos 1 hora para explicarmos toda a profecia de Daniel 8 e Daniel 9. Então, aqui estamos só apenas resumindo para a gente entender como e tudo isso se conecta com o livrinho, tá bom? Então, mas de maneira muito resumida, a gente vê de que o ponto de partida para Guilherme Miller entender essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é a saída do decreto persa que autorizou a reconstrução de Jerusalém, que foi no ano 457. 490 anos, que é 70 vezes 7, né? Porque cada dia equivale a 1 ano na profecia. Então, 70 vezes 7 dá 490 dias, que equivalem a 490 anos. 490 anos depois do ano 457, nós chegamos ao ano 34 depois de Cristo. Como as 70 semanas é a primeira parte dos 2.300 anos, nós descontamos dos 2.300 anos, descontamos 490 anos, e nós temos 1.810 anos que acrescentamos ao ano 34, para então chegarmos ao ano de 1844. Não somos nós que estudamos isso, né? É Guilherme Miller. A gente está apenas só trazendo isso, que é um conhecimento já consolidado no meio da Igreja Adventista. Então, Guilherme Miller ficou fascinado porque a profecia das 70 semanas indicava o ano em que Jesus seria ungido ou batizado, o ano em que ele faria aliança com muitos, se você for ler Daniel 11, no meio daquela última semana, ou seja, no ano 31, Jesus seria morto, e no ano 34 marcaria o fim das 70 semanas, porque Deus falou para Daniel, estão determinadas, estão cortadas sobre o teu povo, ou seja, a partir do ano 34, quando Estevão morreu, o povo de Israel deixou de ser o único povo, a única etnia considerada como o povo escolhido por Deus. A partir daquele ano, uma das testemunhas oculares do apedrejamento de Estevão, Paulo, seria encarregado de levar junto com outros apóstolos a mensagem do evangelho de Jesus morto e ressuscitado para milhares de pessoas que agora poderiam ser consideradas o povo de Israel a partir daquele momento, porque elas seriam enxertadas na raiz de Abraão pela fé. Ok? Então, todas essas descobertas foram maravilhosas para Guilherme Miller e ele acertou em todos os detalhes, em todas as simbologias, todos os anos, todos os cálculos nesse diagrama. O único detalhe é que ele errou, e por isso nós colocamos aqui intencionalmente, ele chegou à conclusão e disse, ali será o fim do mundo e Jesus voltará para purificar a terra. Como ele pregou essa mensagem para milhares de pessoas no seu tempo, ele disse, Jesus vai voltar em 22 de outubro de 1844. Por isso, essa mensagem, e aqui eu vou voltar um pouquinho aqui, essa mensagem da purificação do santuário representava o livrinho que seria doce na boca. Seria maravilhoso para você, se vivesse naquela época, saber que Jesus voltaria nos seus dias? Com certeza. Se você perdeu, e muitas pessoas perderam os seus familiares por doenças, e eles vieram a falecimento, muitas delas acreditando nessa mensagem, muitas delas nem choraram, né?
porque elas tinham a esperança tão clara, a esperança era tão forte que elas diziam, daqui a algumas semanas, alguns meses, nós reencontraremos nossos queridos. As pessoas assimilaram com tal intensidade essa mensagem que elas venderam as suas propriedades e falaram, nós não precisamos mais, Jesus vai voltar, vamos investir esse dinheiro, resultado da venda dos nossos bens, para imprimir textos, para levar essa mensagem para que muitas mais pessoas conheçam que Jesus está voltando. Essa mensagem era maravilhosa e era doce. Porém, providência divina, tanto com o conhecimento desse estudo, Guilherme Miller errou. E Deus permitiu que esse erro acontecesse. E ele errou no evento. O santuário não era a terra. O santuário era o santuário celestial. Porque ele, até aquele momento, ele não tinha a compreensão de que existia um santuário celestial que seria purificado. Então, Jesus não voltou, e nós somos prova disso, né? Porque Jesus não voltou até o ano de 2022, e essa mensagem, que foi maravilhosa e doce num primeiro momento, se tornou amarga, porque milhares de pessoas ficaram sem casas, sem bens, decepcionados, desapontados, porque Jesus não tinha voltado. Então, o anjo, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, disse, já não haverá demora. Uma outra maneira e outras versões da Bíblia trazem, e o tempo não será mais. Ok? Está escrito em Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Vamos entender o que isso significa, o que isso quer dizer, tá bom? Muitas pessoas se confundem quando vem essa expressão, e não haverá mais profecias, né? Não haverá mais tempos proféticos, ou eles dizem, não haverá nenhum outro desapontamento futuro para a igreja, né? Vamos entender o que isso significa. O tempo não seria mais. O que significa? Esse juramento feito por Jesus, né, se refere ao tempo do fim, ao final dos 1260 anos. E nós estudamos, quando nós estudamos Daniel, né, ocorreu do ano 538 até o ano 1798. Então, esse juramento, ele também é baseado na lei de Deus, ok? Porque nós vamos mostrar o texto conectando o que significam essas palavras de Jesus. Mas Jesus, nessa expressão que aparece em Apocalipse 10, ele não está dizendo que o tempo do fim chegou ao seu fim, e ele também não está querendo dizer que o tempo de graça chegou ao seu fim, tá bom? Ele está dizendo apenas, dentro do contexto profético e do cumprimento na cronologia profética, ele está se referindo a períodos proféticos que estão dentro dos 2.300 anos. Vocês se lembram que esses 2.300 anos são divididos em 70 semanas e um saldo remanescente, e dentro das 70 semanas tem uma semana, 62 e mais meia e meia semana. Então, o que Jesus está se referindo a esses períodos proféticos menores, tá? Que se cumpririam quando João recebeu a visão. Porque João recebeu na época de Herodes, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ok? Muito tempo, um tempo diferente daquele que Daniel tinha recebido, essa profecia. Então, nós não podemos pensar, por outro lado, que essa expressão tempo não será mais, significa que não haverão novos ou futuros períodos proféticos. Porque a prova disso é que na Bíblia, no Apocalipse, existe um silêncio de meia hora, existem os 1000 anos, o milênio de Apocalipse 20, 21, tá bom? Então, para o nosso estudo de hoje, né, nós não vamos entrar em detalhes, mas no contexto que nós estamos estudando, o que o texto quer nos dizer é que nós nos localizemos num tempo depois de 1798, né? E próximo a 1844. Ou seja, essa expressão, o tempo não será mais, né? Ou outra forma de lermos, né? Já não haverá demora,
está conectando o tempo do fim, né? E pelos estudos de Daniel, nós sabemos que o tempo do fim começou no ano de 1798, com o início do juízo que daria início à purificação do santuário. Algo que eu esqueci de dizer, né? Na purificação do santuário, Deus emitia um julgamento, uma decisão. Ele fazia uma avaliação da condição espiritual do seu povo. Por isso que, no ano de 1844, nós acreditamos, pela Bíblia, que o juízo, uma das fases, né, se iniciou, chamadas o juízo investigativo. Ok? Então, essa expressão nada mais está fazendo do que conectar o tempo do fim com o início do juízo celestial. E só para termos uma ideia, né, nós já passamos desde 1798 até este ano, nós estamos há 224 anos. Será que isso é muito tempo para o tempo do fim? Quando às vezes a gente ouve a expressão tempo do fim, ele vai ser muito curto, né? O tempo será abreviado e a gente fica pensando, mas já estamos há 224 anos vivendo o tempo do fim. Se a gente fizer uma escala, né, mais ou menos de valor entre os 6.000 anos desde a queda de Adão e Eva até os nossos dias, a gente vai ver de que esses 224 anos representam apenas 1/30 desse período maior. E se nós tornássemos os 6.000 anos como se fossem 60 minutos, esse tempo do fim representa apenas 2 minutos. Então, desde 1798, nós estamos vivendo os últimos 2 minutos de um relógio de aproximadamente 60 minutos. Tá bom? Então, com isso, nós não estamos querendo dizer que o tempo do fim ainda vai se prolongar por mais 100, 200, 500 anos. Nós não estamos dizendo isso. Nós só estamos mostrando uma ideia para nós não incorrermos no erro de pensar de que o tempo do fim necessariamente tem que ser curto, como às vezes nós interpretamos corretamente que os eventos finais serão curtos e rápidos, tá bom? Só para não misturarmos as coisas aí, tá bom? Então, Deus conhece a plenitude dos tempos e os 6.000 anos não representarão nada diante da eternidade que nos aguarda e nos espera, né? À medida que percorrermos 10.000, 100.000, 1 milhão de anos na eternidade junto com Cristo, o que vai representar 6.000 anos de história? Um ponto, um instante na história, né? O que vai representar 80 anos da minha e da sua existência? Nada. Então, por isso é que o tempo que nós estamos vivendo, né, para as nossas vidas é solene para nós entregarmos nossa vida a Jesus, porque Ele está julgando, né? Ele está intercedendo por nós na última fase do juízo. Então, a mensagem de 1844, como eu disse, né, ela foi pregada para muitas pessoas no leste americano, em todos os Estados Unidos. Milhares de pessoas aceitaram essa mensagem. Muitas pessoas de outras denominações e igrejas entenderam, aceitaram, se juntaram a esse grupo e eles foram chamados no primeiro momento de mileritas, ok? E essa mensagem foi, né, pregada em outras regiões do mundo, na América Latina, Lacunza, na Austrália, e algumas referências também citam de que essa mensagem foi pregada na Europa, ok? Então, foi cumprido, foi cumprido o texto que diz de que haveria um desapontamento por causa dessa mensagem doce inicialmente e amarga depois, né? Então, nós podemos compreender melhor esse texto agora. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Foi decepcionante, foi triste, foi perturbador para muitos que Jesus não voltou naquele ano. O que tinha acontecido? Onde estava o erro? Guilherme Miller, ele pensou e voltou atrás dos seus estudos, né? E muitos desacreditaram nessa mensagem, abandonaram as fileiras desse movimento devido a esse desapontamento. E como Deus já tinha profetizado isso, na verdade o que Deus estava fazendo era o quê? Peneirar
para ver quais daquelas pessoas poderiam ainda persistir no estudo da palavra de Deus, para entender que, na verdade, Daniel 8 estava conectado com Apocalipse 10 e 11, no sentido de entender de que esse livrinho, essa mensagem, essa profecia estava se cumprindo. Eles estavam fazendo parte do cumprimento da mensagem do livrinho. Então vejam de que alguns poderiam dizer, né? Mas peraí, você já contou, e a gente sabe que o Adventismo foi fundado baseado nesse desapontamento, né? Daí, desse movimento milerita, surgiu um movimento que falaria da segunda vinda de Jesus, o movimento do Advento, e posteriormente esse grupo se denominaria adventistas, né, do sétimo dia. Então, você está dizendo que a igreja adventista surgiu de um desapontamento? Sim. E nesse caso, nós vamos fazer uma analogia muito rápida para dizer de que os desapontamentos ou tristezas, né, aparecem em outros momentos na vida, né, das pessoas e personagens bíblicos. Por exemplo, Adão e Eva, eles foram desapontados e eles abandonaram o Éden, né? Noé, ele entrou na arca apenas com ele e os seus filhos e suas noras e sua esposa, né? Como pregador, ele foi desapontado. Abraão, ele deixou a terra de Ur dos caldeus para partir para um lugar desconhecido, ele precisou abandonar, né, a sua história, a sua família. Os israelitas, eles partiram do Egito e foram perseguidos, né? Os discípulos, eles foram desapontados, porque eles acharam que Jesus seria um revolucionário que libertaria o povo de Israel do jugo romano, ok? Então, os crentes que viveram o cumprimento dessa mensagem profética do livrinho, doce e amargo ao mesmo tempo, eles não foram os primeiros desapontados na história bíblica, ok? Então, Deus estava conduzindo, assim como conduziu os discípulos, dessa tristeza, dessa decepção e desse desapontamento, Deus tirou, né, no caso dos discípulos, homens valorosos e homens de fé. E assim foi com aqueles que persistiram e os remanescentes do movimento do Advento. Então, surgiu um pequeno grupo, não foram todos os que persistiram, surgiu um remanescente que insistiu em orar, buscar a Deus, estudar a palavra de Deus, para que pudessem entender qual era a parte que Guilherme Miller tinha se equivocado. Foi dessa maneira que um desses membros dessas pessoas que estudaram à noite, estudavam a palavra de Deus em oração, Hiriam Edson, ele viu em visão, perto de onde ele morava, quando ele estava atravessando o milharal, que Jesus tinha mudado de compartimento do lugar santo para o lugar santíssimo. Foi ali que eles redescobriram a verdade do santuário e entenderam de que Jesus não voltaria, mas ele iniciaria uma segunda fase do juízo. Então, o erro não estava no diagrama, nem nos símbolos, nem nas datas. O erro estava no evento. Jesus não voltaria no ano de 1844, mas exatamente naquele dia e naquele ano, Jesus estaria entrando no lugar santíssimo. Na sequência, o nosso texto, né, o capítulo que nós estamos estudando hoje, Apocalipse 10, 11, diz: E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos entender o que significa isso. Por que ele tinha que profetizar novamente? O que isso significa? Esse movimento, que ainda não tinha o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles entenderam o quê? Que não havia chegado o fim do tempo. Ok? Eles entenderam que, na verdade, havia chegado o tempo do fim. Para nós parece algo simples de entender, né? Mas para eles foi uma descoberta gigantesca naquele tempo, com muito estudo e com muita oração. E profetizar nesse texto significa não só apenas receber essa profecia, mas também anunciar, explicar, proclamar essas mensagens ao mundo. Ou seja,
esse grupo remanescente recebeu uma ordem divina para eles levarem essa mensagem para muitos povos, nações e línguas. De maneira que, com o passar de alguns anos, em torno de 3, 4 anos, se não me engano, surgiria, não, alguns anos mais, perdão, 1863, surgiria oficialmente, em maio de 1863, um grupo remanescente que foi denominado a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje, depois de tantos anos, né, da existência desse movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está cumprindo essa missão, porque ela não ficou apenas nos Estados Unidos, ela veio para a América Latina, ela está na Ásia, está na Oceania, na Europa, e ela tem presença em mais de 200 países. Ou seja, esse movimento cresceria e estaria cumprindo a missão, porque ele levaria o quê? Essa mensagem para muitos povos, nações e línguas e reis. Ok? Então, eu vou passar essa parte aqui um pouquinho mais rápido pela questão do tempo, né? Apenas só para mostrar de que o inimigo não estaria satisfeito em que esse grupo surgisse. Por isso que o inimigo, ele minaria todas as verdades do santuário ao longo dos séculos, né? Utilizando os seus instrumentos do mal, e ele colocaria falsas verdades ou mentiras, né, totalmente opostas às verdades que se encontram no santuário. Cada um dos móveis, cada um dos símbolos do santuário é, na verdade, uma aplicação, uma ilustração da escola da salvação. E aqui, a apuração do engano, elementos seriam colocados opostos às verdades que Deus tinha na Bíblia. E dessa maneira, e só fazendo uma conexão, né, com o santuário e com o assunto do livrinho, porque o livrinho tem a ver com a descoberta de Guilherme Miller, da purificação do santuário, nós vemos que Deus chamou diferentes grupos de pessoas, né, e líderes que formaram igrejas protestantes. Deus chamou John Wycliffe para voltar a colocar a Bíblia no seu devido lugar, né? Depois ele chamou John Smith numa redescoberta da verdade do batismo por imersão, não um batismo por aspersão. Depois Martinho Lutero, ele redescobriria, né, a verdade de que a salvação é pela fé, né, pela graça mediante a fé. Depois Calvino descobriria de que não são as rezas, né, meras repetições, e sim falas sinceras a Deus como um pai, como um amigo. Descobriria a verdade da oração na figura do altar de incenso. John Wesley, ele pegaria as verdades da Bíblia junto com a oração e estabeleceria um método para testemunhar, e ele estaria fundando a igreja metodista, né? E nessa cronologia dos chamados que Deus faria diferentes grupos, né? Deus chamaria por último, e por isso não mais importantes ou mais privilegiados, Deus chamaria um grupo para resgatar as verdades que estavam exemplificadas no lugar santíssimo, né? Na Arca da Aliança. E como nós poderíamos avaliar ao longo dos séculos, né? O maior problema dos reformadores não foi as verdades que eles redescobriram. O maior problema de todos eles que estão aqui mencionados, né, na Europa, etc., foi que eles pararam de reformar. E muitas verdades que eles foram redescobrindo não foram completadas. E dessa maneira Deus precisou chamar um último grupo que seria o remanescente do movimento do Advento. Dessa maneira, dos Milleritas, depois do movimento do Advento, surgiria a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o objetivo, né, de redescobrir, não era uma nova verdade, era algo que já estava na Bíblia, que apenas fora esquecido, a lei de Deus, o espírito de profecia, a verdade do santuário, a verdade da reforma de saúde, e teria em Ellen White
a sua profetisa, como recebendo o dom profético para, junto com a guarda dos mandamentos de Deus, configurar as duas características de Apocalipse 12 e 17, né? O remanescente dos últimos dias, ele guardaria os mandamentos de Deus e teria o dom profético. Então, os adventistas foram chamados para compor, conectar todas as verdades que foram resgatadas por esses outros grupos de protestantes e reformadores para ainda profetizar, proclamar e divulgar as verdades do santuário. Ok? Verdades essas que estão aqui ilustradas, verdadeiro batismo, a verdadeira oração, o verdadeiro testemunho, etc, etc. Assim diz o Senhor. Então, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Vejam, vamos fazer uma conexão com o que eu prometi fazer, descrever em que consiste o mistério de Deus, em que consiste ainda essa questão de profetizar. Isaías 58:12 diz: e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador das veredas para morar. Os adventistas foram chamados para restaurar as verdades, né, para os últimos dias. Apocalipse 11:12. Nós estamos só adentrando no capítulo que nós estudaremos na semana que vem, porque está conectado. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o santuário de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, se referindo aos gentios, né, aos que não adoram a Deus no seu santuário. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Então aqui tem uma ordem adicional, além daquela de profetizar a muitos povos, nações e línguas, no sentido de fazer um juízo, medir, né, com uma vara, aos que adoram a Deus no seu santuário. Quem são eles, se não são o povo de Deus? Então, o juízo começaria com aqueles que adoram a Deus no seu santuário. O fato de o termo medir, né, a expressão simboliza julgar. Esse movimento adventista, né, do advento, eles entenderiam que a profecia de Jesus que está em Mateus 24, que é a pregação do evangelho ao mundo todo, estaria se iniciando o seu cumprimento com o início desse movimento. E qual é essa profecia? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual é o evangelho? Para qual momento? Como nós estamos estudando aqui. Vejam como isso está conectado, né? Apocalipse 14, 6 e 7, nós vamos estudar algumas semanas para frente. A mensagem dos 3 anjos. Essa primeira mensagem diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Qual era essa hora? 1844 seria o ano que se iniciaria a hora final do juízo de Deus. Percebam que novamente aqui há uma conexão com o ser criador, né? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. De maneira que, quando nós conectamos, como nós fizemos no início, né? Quando aparece a lei de Deus, quando aparece o sábado, e quando nós conectamos o tempo do fim com o início do juízo, né, na sua fase final, nós vemos que o protagonismo do quarto mandamento de Deus, né, ele
aparece consequentemente porque o juízo de Deus é baseado na lei de Deus. E no tempo do fim, o mundo estará afastado da lei de Deus. Por isso é que a mensagem do primeiro anjo e a mensagem que a igreja adventista deveria pregar era justamente essa: resgatar as verdades dos 10 mandamentos, confirmando que esses 10 mandamentos precisam ser guardados com alegria por causa da graça que imunda nosso ser, né? Não por um legalismo frio, e sim pela verdadeira fé que deveria morar em nós, para levar ao mundo ao conhecimento de não adorarem um dia de guarda contrário à lei de Deus. Porque quem fizer isso não estaria adorando a Deus da maneira que ele pediria. Então, nós vamos finalizar nosso estudo respondendo uma pergunta que eu fiz no início, mas nós não conseguimos responder ainda. O que representa o mistério de Deus? Nós voltamos a ler o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta de Deus, perdão, a trombeta, perdão, eu avancei aqui um pouco. Então, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Por que isso está conectado com o livrinho? Por que isso está conectado com o movimento adventista? Vejam o que diz Marcos 4,11. A vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Lucas 8,10 confirma. Os filhos de Deus, né, o povo de Deus, a sua igreja, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, vamos descobrir o que é mistério de Deus nesse texto. Colossenses 4,3, Paulo fala, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ou seja, Paulo declara que Cristo, né, o seu ministério, a sua vinda é um mistério. Efésios 6,19, Paulo vai dizer, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então vejam, mistério de Deus, mistério de Cristo, mistério do Evangelho. Na verdade, as três coisas se equivalem, né? O mistério de Deus é o mistério de Cristo e equivale ao Evangelho. A vinda de Jesus se constitui o mistério da piedade. Como Deus poderia se tornar homem? Como o Criador do universo poderia se encarnar numa partícula minúscula, né? Numa fração de pó que somos cada um de nós. Um outro mistério, Jesus fazendo morada em nós, para sermos transformados à sua imagem. Isso é um mistério, né? Isso é maravilhoso. A presença de Cristo em nós. Então, vejam que o texto está dizendo que vai chegar um momento que esse mistério de Deus vai se cumprir. De maneira que a pregação do evangelho ao mundo inteiro se cumprirá quando nós levarmos essas verdades da salvação ao mundo inteiro. E é dessa maneira que nós estamos nessa missão, nesse cumprimento, né? Compartilhando as verdades do livrinho, as verdades do santuário, as verdades do Apocalipse, que são verdades de salvação, verdades de amor, de graça, para que cada um de nós possamos entregar nossa vida a Deus. Que Deus nos abençoe para que a graça de Deus, né, faça uma transformação na nossa vida e que nós tenhamos a alegria de não pecar e tenhamos a alegria de compartilhar essas verdades com mais pessoas, para que esse mistério, seres humanos pecadores, falhos, inabilitados para cumprir tão nobre missão, possam levar algo tão maravilhoso aos seus semelhantes. Anjos gostariam de compartilhar e levar estas mensagens, explicar aos seres humanos, mas esse privilégio foi concedido a cada um de nós. Por isso, eu sempre gosto de trazer esse convite. Creio que cada um dos que estão ouvindo, que estão assistindo nossos estudos, não pelas suas habilidades, pelos dons, ou pelos seus talentos, mas sim
pela ação do Espírito Santo, poderá levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela profecia de Apocalipse capítulo 10, que nos mostra como surgiria a Igreja Adventista, a qual nós pertencemos, a qual nós somos convidados a permanecer, a participar, a nos unirmos, não porque apenas os adventistas do sétimo dia se salvarão, mas porque nós temos uma missão muito, muito especial, levar essa mensagem para mais pessoas, para que mais pessoas venham ao conhecimento das verdades solenes para os últimos dias. Abençoa cada um dos que estão aqui, dos que vão ouvir, assistir essa gravação. Nós não sabemos, nas nossas limitações, como essa mensagem poderá chegar a 1, 10, 50 pessoas, mas nós sabemos que Teu Santo Espírito vai tocar o coração e no momento oportuno, não talvez através desse meio, desse canal, mas através de outros mensageiros, de outras pessoas que estão tentando cumprir essa mesma missão, sabemos que o Senhor dará oportunidade para que todos conheçam que Jesus está voltando e que Ele deseja fazer morada em nós e que nós precisamos purificar o nosso santuário, para que então o santuário celestial seja purificado e Ele possa voltar e nos entregar o galardão eterno. Nós queremos fazer parte desse grupo, Senhor. Não permita que os nossos erros, nossas falhas, negligências nos levem ao desânimo, ao orgulho, à autossuficiência. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, abençoa cada um de nós, preserve em cada um de nós o desejo de estudar a Tua palavra. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém.